Marcelo Jorge, falando com o Agreste. Agora 12h30, falando com a Agreste, ao vivo, aqui nos estúdios da Amarana FM, estamos recebendo dois dos vereadores de Correntes, Alcione Barbosa e o Clóvis Monteiro. O Clóvis é do PP, Alcione Barbosa do PR, mas todos em comum têm a oposição que estão fazendo hoje e basicamente em relação ao problema que vem acontecendo no município de Correntes. Como frisamos, durante todo o ano de 2012, embates foram, voltaram e decidiu-se abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar indícios de irregularidades cometidas possivelmente cometidas pelo prefeito Edmilson da Bahia, entre elas enriquecimento ilícito. E aí a CPI silenciosamente trabalhou, tentamos por diversas vezes contatos com os vereadores para repassarmos informações, mas naturalmente por questões e critérios da própria CPI, essas informações não foram passadas, mas chegou um momento onde a CPI finalizada, nós trazemos os vereadores Alcione Barbosa e Clóvis Monteiro, provavelmente o vereador Renato deve estar vindo também para a Amarana FM, para que possamos falar para a população, não só de Correntes, naturalmente Correntes está em peso ouvindo hoje o programa, mas toda a região que se interessa pelas questões políticas, pelas questões de justiça também, né? E estamos desde já abrindo espaço para que o prefeito Edmilson da Bahia possa, depois dessa entrevista, se pronunciar acerca do que naturalmente o incomodar. Os dois lados da notícia são, creio que, a mola mestra de um bom jornalismo. É que possamos ouvir o lado A, o lado B, e que o lado principal possa fazer o seu juízo de valor, que é o público, o eleitor, o povo. O povo já tão sofrido, né? Alcione Barbosa, muito boa tarde, bem-vinda ao programa Falando com a Agreste. Sim, sim. Boa tarde a todos. Agradeço, Marcelo Jorge, por abrir esse espaço para que possamos esclarecer a toda a população e ao Agreste Meridional referente à conclusão da CPI de Correntes, onde em 180 dias concluímos com muita luta, sabendo que para a abertura tivemos que entrar com ações, porque no período o ex-presidente da Câmara, José Cardoso, tentou arquivar, mas através das expedições e mandato de segurança conseguimos. Está aí o resultado do relatório, que foi aprovado por maioria absoluta. Alcione, já interrompendo, há uma conclusão definitiva? A CPI foi de fato finalizada? Ou ainda existe outras posições que a Câmara deve tomar, dar andamento, enfim? Ela foi, pela parte de vocês, relatoria, presidência, arquivada. Não arquivada, melhor dizendo. Foi finalizada. Ela foi concluída, certo? Ela foi concluída. O relatório, como eu já tinha dito anteriormente, foi para a plenária, onde foi aprovada. Após esse trabalho, encaminhamos. Essa parte aí vai ficar com o que foi o relator, o vereador Clóvis Monteiro. Certo? Foi um trabalho árduo, mas trabalhamos em cima da lei transparente, onde ouvimos as testemunhas arroladas pelo o prefeito denunciado, o senhor Edmilson da Bahia, onde encontramos várias contradições em cima das provas que tínhamos em mãos. Foi quando concluímos, de fato, o relatório. Foi muito difícil, Marcelo, porque, na realidade, como você frisou, Correntes vem sofrendo há muito tempo, como se você disse, desde 2013, após a entrada dessa gestão, em várias áreas. Então, essas provas chegaram às nossas mãos através de funcionários que conseguimos, através de muita luta e determinação, que o papel do vereador é representar, é fiscalizar, é aprovar leis. Onde o compromisso também dos demais vereadores é fazer o seu papel com honradez, compromisso e determinação. Em alguns momentos da CPI, nas ouvidas, principalmente foram duas ouvidas que as pessoas entraram em contradições e a gente sentia elas muito nervosas.
foi o senhor Danilo Rocha, que entrou em contradição em cima na questão da compra e venda do posto, que no momento ele disse que tinha comprado, mas depois tinha desfeito o negócio porque não tinha condições de pagar. Mas como é que você compra um imóvel, dá um recibo, então se houve recibo, houve uma negociação. E todas essas provas, o processo está na Câmara Municipal para toda a população apreciar, e também os vereadores tiveram tempo o suficiente. Teve um momento também, na questão de Danilo, que o relator também vai esclarecer, que perguntamos se ele tinha ido ao Ministério Público Federal fazer denúncia referente ao atual prefeito. Ele disse que não tinha ido ao Ministério Público Federal, que não se lembrava. No mesmo momento, pegamos a folha que está anexada, o ofício que está anexada, porque eu, como presidenta no momento, eu pedi ao Ministério Público Federal a ouvida e a mídia, mas a resposta do ofício foi que, no momento, não poderia entregar porque estava em investigação e em sigilo. Então, nesse momento, ele entrou em contrariedade. Ele não falou a verdade. Ele simplesmente negou. Outro momento também foi quando nós perguntamos se ele já tinha morado na casa do prefeito, o denunciado, o senhor Edmilson da Bahia. Ele disse que não, que nunca tinha morado na casa de Edmilson, a não ser quando vinha trabalhar como responsável do setor de licitação na época. Ele simplesmente dormia, mas ia embora. Aí, a partir do momento que também apresentamos o contrato de compra e venda, onde constava que ele estava residindo na casa do senhor prefeito, na antiga casa do senhor prefeito. Eu vou fazer uma pontuação aqui, porque muita gente, na verdade, a gente falou sobre esse assunto há muito tempo, né? E muita gente está ouvindo a história agora, mas não está entendendo esses nomes. Quem é Danilo? A que se refere? Olha, o prefeito, ele foi acusado de adquirir um posto de combustíveis, uma fazenda e mais um imóvel, né? Enfim, de uma forma muito estranha, porque isso tudo no período de um ano, um período curto, para se, um período de 2 anos, melhor dizendo. 2 meses. É isso? 2 meses? É isso? Bom, então vamos refazer aqui. No período de 2 meses, a aquisição de um patrimônio incompatível com o ganho dele. Então, quando o prefeito foi inquirido e falou conosco aqui no rádio, trouxe uma documentação dizendo que em nenhum momento havia adquirido essas propriedades, enfim, esses bens. E apresentou um senhor Danilo como, na verdade, o responsável por adquirir. E foi feito e apresentado também um distrato. Isso aí é um contrato ao contrário. Na verdade, ele havia inicialmente o Danilo comprado, mas vendo que não tinha condições de pagar, distratou. Então isso aí encerrou. Mas a partir daí, as investigações, de acordo com os vereadores aqui presentes, levaram adiante através da CPI e detectaram que houve de fato essa compra, né? E que depois se voltou atrás, mas que alguém chegou a contratar, aliás, a realizar esse contrato e comprar isso aí. Certo, Marcelo Jorge. E veja só, e realmente, como você frisou, existiu o distrato. E nesse distrato, a assinatura de Danilo Rocha é falsa. E isso ficou constatado. Isso, né? Ficou constatado, perícia e tudo. Está nos autos também do processo, certo? Então, ele não falou a verdade. Teve um momento que ele foi irônico, certo? Com a comissão, onde eu pedi a ele, que ele me chamou de a menina, ou seja, a vereadora. Eu disse: Danilo, eu estou aqui como vereadora, representando o povo, ou seja, hoje o meu papel é ser a presidenta da CPI e eu requero respeito. Então, Marcelo Jorge, também teve uma questão que, no momento desse processo, dessa sessão da CPI, que o prefeito, o senhor prefeito Edmilson da Bahia, o denunciado, ele arrolou no momento outra pessoa. Foi onde entrou o ex-chefe de gabinete
secretário de Finanças, o senhor Maxwell Correia Carneiro Cabral, onde ele disse que o senhor Maxwell tinha pego o cheque esse, que foi referente à compra e venda da Fazenda Estiva, no valor de R$50 mil, que é o cheque 0073, que o Maxwell tinha pego num gabinete dele. E foi perguntado se esse cheque estava exposto, né? Porque eu não sei, não dá para entender, Marcelo Jorge, como é que você deixa cheques, certo, nos valores altos, em cima de um birô do seu gabinete. E ele disse que Maxwell tinha pego de má fé. E, no mesmo momento, tinha demitido, porque ele tinha feito isso. Então, a partir do momento que eu pego esse anel que está aqui na minha mão, coloco em um determinado local, e não dou autorização, e eu vou e digo que alguém pegou, então é furto. E chamamos o senhor Maxwell Correia Carneiro Cabral para ser ouvido. E, de fato, ele compareceu, confirmou, perguntamos onde era que estava o cheque. Ele disse que estava na gaveta, então entrou em contradição com a do prefeito, porque o prefeito disse que estava em cima da mesa dele. E, na verdade, Maxwell disse que estava dentro da gaveta. Então, é muito interessante como você tenta querer, de uma certa forma, destruir provas, certo? E também, no mesmo momento, Maxwell tentou se alterar também. Eu senti ele muito nervoso e tentou se alterar comigo. E não dei ordem de prisão, porque eu tinha todo o poder no momento, porque minha conduta não é essa. Porque eu senti que realmente ele estava ali, fazendo aquela sua exclamação, dando seu testemunho, né? Mas que, na verdade, foi tudo arrolada pelo senhor Edmilson da Bahia. Que, na verdade, esse cheque, segundo o senhor, o prefeito Edmilson da Bahia, ele disse que quem entregou a ele, que conseguiu entregar a ele, foi o irmão do Maxwell, o Jarbas. E mais interessante ainda, que depois da ouvida, que ele confirmou que estava aberto para responder judicialmente, que realmente pegou esse cheque, que esse cheque entrou na conta da esposa dele e na Caixa Econômica, que deu número de conta e tudo, no momento a gente, e que esse cheque também tinha sido depositado em Arapuã, certo? Então, assim, são coisas, Marcelo, que deixou bem transparente, em cima das provas, certo? Que ele simplesmente não estava falando a verdade. Então, chegamos à conclusão final, certo? Ouvimos também o senhor Jaime Vegete, onde ele também negou. Quem é Jaime Vegete? Jaime Vegete é o dono, segundo ele, ainda o dono do posto de combustível. Ele negou também, disse que o posto continuava sendo dele e que o distrato foi feito o distrato, mesmo não tendo o nome da esposa, porque no contrato tem o nome da esposa e no distrato não tinha o nome da esposa. E no momento o senhor Jaime Vegete, na hora que eu perguntei por que a esposa não tinha assinado o distrato, ele disse que não precisaria, porque que na casa dele quem manda era ele. E sabemos todos que a titular do posto de combustível é a esposa dele. Eu queria conversar agora com o Clóvis Monteiro, vereador do PP. O vereador foi relator também na CPI de Correntes, que investigou os indícios de irregularidades aí ou supostamente cometidos pelo prefeito Edmilson da Bahia. Tem até uma informação aqui que recebemos que a primeira prestação de contas do prefeito Edmilson foi aprovada por unanimidade pelo Tribunal de Contas do Estado ontem. Então, o prefeito deve estar aí celebrando. De um lado celebrando, de outro lado preocupado, né? Porque, de qualquer forma, o envolvimento em uma CPI é algo que, naturalmente, incomoda, né? E a gente vai, posteriormente, provavelmente, ouvir o prefeito, se ele quiser se pronunciar. Clóvis, vereador Clóvis,
Em relação à CPI, hoje, após esse resultado, né, como os vereadores devem se portar? Já que alguns vereadores soubemos que pediram vistas. Após aprovarem, de repente pediram vistas e querem amanhã uma nova votação, onde provavelmente querem tomar uma posição contrária ao que tomaram no início da CPI. Como deve ser procedido em relação aos vereadores, vocês, por exemplo? Uma boa tarde, Marcelo Jorge. Uma boa tarde a todos que fazem o Agreste de Pernambuco. Aos amigos e correntes, eu queria, nesse momento, também agradecer a Deus por essa oportunidade. Marcelo, é muito difícil para um vereador ter que conduzir, trabalhar numa CPI, porque para a população isso é triste. Mas nós recebemos essas denúncias e cabe a nós, vereadores, o nosso papel como representante do povo é apurar todos os fatos e todas as denúncias que chegam até o vereador. A vereadora Alcione fez um relato e eu queria complementar esse relato dela, dizendo que eu procurei ser transparente no trabalho como relator, sem prejuízo para ambas as partes, procurando dentro das provas, levando em conta tudo que existia nos autos e também o que foi ouvido pelas testemunhas que foi rolada pelo prefeito, onde essas testemunhas foram negativas o tempo todo, entrando em contradições. Inclusive o próprio prefeito entrou em várias vezes, quando consta nos autos, em contradições. O seu Danilo, com relação ao depoimento dele no Ministério Público Federal, onde ele disse que não tinha feito esse depoimento. Mas esse depoimento consta no Ministério Público Federal, onde ele relatou, inclusive, sobre como era conduzida as licitações no município. Portanto, Marcelo, foi uma etapa árdua, onde os vereadores, componentes da CPI, a presidenta Alcione e o outro vereador Gilberto Vasconcelos, participamos durante esse período todo, e no final chegamos à conclusão do relatório da CPI, onde os 3 vereadores componentes, 2 da oposição e 1 da situação, votaram dizendo que o relatório estava correto e que realmente o prefeito desviou, comprou, como consta no relatório final, que eu vou ler para você agora só um trechozinho. Mesmo sem ter acesso a mim, os esclarecimentos que o senhor Danilo fez ao Ministério Público Federal, mesmo sem ter uma resposta do nosso pedido de quebra de sigilo bancário do denunciado, mesmo com a negativa para o nosso pedido de declaração de renda de alguns envolvidos na investigação, a nossa conclusão, com as provas que temos em mãos e dos depoimentos das testemunhas do acusado, é que ele, o denunciado, está envolvido em improbidade administrativa, desvio de recursos públicos, peculato, formação de quadrilha. Fato esses incontestáveis. E diante disso, a CPI aprovou esse relatório. Sequenciando, a presidenta enviou para o plenário da casa, para que fizesse uma análise. E esse plenário analisou durante 8 dias a situação, o relatório. E no dia em que da próxima sessão, Marcelo Jorge, a mesa, antes da sessão, a mesa se reuniu, o presidente Adelvando, o primeiro secretário Diel e o segundo secretário Giba. Fizeram uma reunião prévia e chegaram à conclusão que a matéria estava mais do que esclarecida, o relatório estava mais do que esclarecido, e queriam colocar o referido relatório da CPI em votação. Durante a sessão, todos os vereadores se pronunciaram, conclamando que o relatório realmente
e as provas existentes, constantes nos autos, estava mais do que esclarecido. Suficientes. Estava suficiente para que se colocasse em votação. Nesse percurso, os vereadores da situação também se pronunciaram, e esse pronunciamento se encontra gravado. Se pronunciaram concordando plenamente 3 vereadores. 2 vereadores se pronunciaram e um ficou calado. Se pronunciaram de acordo, como consta no parecer da comissão. Vereador, então nesse caso, esses vereadores que agora querem, como na sua opinião, voltar atrás, né? E para que amanhã solicitando que haja uma nova votação, porque repensaram e decidiram mudar de ideia, como deve ser procedido em relação a isso? Marcelo Jorge, depois das discussões foi colocado em votação. E essa votação foi unânime. 7 votos a favor do relatório e só 1 voto contra. Que o presidente não votou na matéria. Isso não tem volta. De acordo com um pouco que eu sei, com o regimento, com alguns esclarecimentos que eu tive com alguns juristas, não pode ser colocado novamente em voto. Em votação. Se eles tentarem, interrompendo, desculpa, colocar em votação, vai ser obstruído por vocês? Vocês não vão permitir que haja essa votação? Porque, havendo a votação, em 15 dias teria uma nova análise de tudo isso aí. E aí, tudo que a gente está falando aqui há mais de 20 minutos, estaria por terra e iria voltar tudo novamente. Não vai acontecer isso ou vai acontecer isso? Eles mandaram um requerimento para a Câmara solicitando uma reanálise. Ora, o plenário é soberano. A mesa de diretora é soberana. Nesse caso, ela foi unânime em dizer que aquele relatório seria votado nessa ocasião. Agora, cabe a gente, da CPI, se houver essa nova votação, entrarmos uma ação no Ministério Público. Bom, quando o senhor fala se houver, o senhor está abrindo uma possibilidade que pode haver essa aí. Então não é algo que deve estar descartado. Pode acontecer. Nós só vamos, era para a gente já estar sabendo se ia ser colocado ou não. Mas como até agora não foi enviada aos vereadores de oposição, a Câmara em geral, algum documento, algum ofício falando sobre essa nova votação. São especulações, mas eu acredito que os vereadores, na sua sabedoria, principalmente aqueles que deram seu voto, confirmaram, falaram, não vão querer que essa votação aconteça de novo. Porque aí vai caracterizar que existe, vai ficar alguma coisa no ar, e eu acho que o Ministério Público vai querer apurar essa situação, que é uma coisa muito séria. Espero que a população de Correntes, toda a população, sem exceção, o eleitor de Edmilson, o eleitor da oposição, se acalme. E nós não queremos que a população sofra. Nosso interesse é apurar os fatos. E os fatos devem ser apurados para que a gestão possa ser conduzida de uma forma equilibrada e que o eleitor se sinta, na verdade, ciente de que está tendo uma administração coerente. Ocione, tem alguma pontuação a fazer? Veja só, dando continuidade às palavras do meu colega vereador Clóvis, que está de parabéns de ter conduzido junto comigo, e o vereador Giba, essa CPI. Veja só, Marcelo, como ele mesmo falou. O relatório foi fechado no dia 12 de março. Eu, como presidente da CPI, li todo o relatório no momento que foi numa quinta-feira, onde também falamos sobre as provas, certo? E, no momento, já pedimos a votação para 8 dias. Então, estávamos acobertados pelo regimento e a lei orgânica do município. Na sexta-feira foi entregue todo o relatório a todos os vereadores do município. Eles tiveram 8 dias para analisar, certo? Então, no dia da votação, que foi dia 19 de março, foi lido e relido novamente, foi discutido, certo? E foi votado. Então, como o Clóvis disse, o vereador Clóvis disse,
essa matéria, ela não pode ser votada novamente. Por quê? Porque, primeiramente, ela foi esclarecida, ela foi debatida junto com o membro da mesa, que fez parte da comissão, vereador Gilberto Vasconcelos. E é aquela coisa, Marcelo, como é que, depois de 1 mês e 5 dias, vereadores que votaram a favor, onde viram realmente que existia realmente provas, certo? Um relatório transparente, um trabalho transparente que foi esse trabalho da CPI de Correntes, onde a suspeita de improbidade administrativa, desvio de recurso público, peculado e formação de quadrilha. Então, eu não entendo, certo? Eu não entendo como é que um representante do povo, como é um vereador, que luta pelo direito do povo, que é um dever da gente. Um vereador pede a apresentação, que foi o vereador José Cardoso, que pediu a apresentação, certo? Para uma análise de um relatório que já foi votado há 1 mês e 5 dias. Eu espero que o Agreste entenda, Correntes entenda, como é que isso pode acontecer. Apesar que, no Brasil, acontece de tudo. E na maioria das vezes fica tudo impune. Mas acreditamos na justiça, certo? Acreditamos nos vereadores que votaram a favor, certo? Porque até mesmo, Marcela, como você disse, o ex-presidente Zé Cardoso, ele tentou, de todas as formas, para que a gente não buscasse abrir a CPI. Aí depois de 1 mês e 5 dias, onde passa pela maioria da Câmara o relatório, vem o ex-presidente José Soares e apresenta para uma nova análise. Eu disse na sessão passada, em Correntes, na Câmara, que basta de manobras, que a verdade, ela tem que surgir. E ela vai surgir. Porque entregamos, está entregue todo o relatório. Já foi encaminhado esse relatório, as cópias desse relatório para o Ministério Público do Estado de Pernambuco, o Ministério Público Federal de Garanhuns para ciência da conclusão. Foi enviado também para a CGU todos os documentos concluídos. Ou seja, todos os órgãos estão com esse relatório em mãos. E nós estamos esperando pelo o Ministério Público de Correntes o parecer referente a esse relatório. Então, Marcelo, isso para a população é angustiante, certo? Isso é sofrimento para o povo. Sem dúvida. Porque chega um momento que o povo não sabe quem acreditar mais. Não sabe qual é o político que acredita. Porque como é que eu estou vereadora, voto a favor e alguém pede da mesa, um colega pede na mesa 1 mês e 5 dias após, e eu vou votar contra, onde eu votei a favor. Então, Marcelo, veja só. Correntes vem sofrendo em várias áreas, certo? Saúde em nosso município não existe, é questão transparente. Saúde em Correntes, se você chegar dentro de Correntes, você vê. Não adianta você maquiar uma gestão. Não adianta você maquiar uma gestão. Certo? Onde em Correntes falta médico, medicações, falta convênios para exames. Então, é uma coisa assim, entendeu? Que o povo clama. E nós somos representantes do povo. Eu estou vereadora. Eu não sou vereadora. Mas a maior virtude de um político, não só de um político, mas como do ser humano, é a humildade, certo? É representar, e representar bem a sua população. Meu muito obrigado. Muito bem. Clóvis, eu também quero agradecer a sua participação aqui. Nosso tempo de fato esgotou, mas teremos outras oportunidades para desdobrar e até para falar sobre a questão administrativa, né? Aí você pode ficar à vontade. Eu queria agradecer essa oportunidade, esclarecer a toda a população de Correntes mais uma vez
que, se acontecer essa nova votação, ela é nula de fato. E pode se complicar todo mundo. Presidente de Câmara, vereadores, inclusive o próprio prefeito. Que eu acho que o Ministério Público, na sua sabedoria, vai saber apurar essa situação para que a população de Correntes viva dias tranquilos. E eu queria também dizer, Marcelo Jorge, que nós temos um problema muito sério, é a merenda de Correntes. Passou 3 meses sem chegar merenda de escola nenhuma. E o lixo de Correntes, 50% do lixo está sendo colocado nas beiras de estrada, na beira do rio e junto ao muro da escola de Poço Comprido. Isso nós temos fotos e é um fato. Agradecer a todo mundo pela essa oportunidade e mandar um abraço grande a toda a população de Correntes. Muito obrigado. Muito bem, nós queremos agradecer ao Alcione, ao Clóvis, né? Teremos, como a gente falou, outras oportunidades e desde já nos colocamos à disposição do governo municipal lá de Correntes para que o prefeito ou alguém possa, naturalmente, dar sua posição acerca dessa conversa, dessa entrevista e vamos acompanhar o desdobramento dos fatos. Esperamos que as notícias possam chegar aqui, né, de Correntes durante outros programas e outros momentos. Marcelo Jorge, falando com o Agreste.